Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FinTalk, um podcast que vem para falar com os profissionais de finanças, mercado de capitais, mercado de securitização, mas na ótica de quem realmente faz, na prática, quem executa e quem impulsiona esse país. A conversa hoje é uma conversa muito focada na prática de quem executa, quem entrega, quem gera valor e quem faz esse país crescer e impulsionar. Nós vamos falar de crédito estruturado e inovação no fomento, passando por tudo que move dinheiro e inteligência. Nós vamos estar recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial, com um currículo muito legal, que realmente vem trabalhado de forma excepcional no mercado há mais de 20 anos, de factoring a FIDICs. Queria estar aqui apresentando para vocês uma pessoa que dispensa comentários de quem já conhece, muito presente no segmento, a Charlotte Odebrecht, que é uma das maiores especialistas e mais influentes no segmento de fomento do mercado brasileiro. Charlotte, muito obrigado pela tua presença. É uma honra estar aqui contigo. Eu sou teu fã. Você que tem no teu currículo aí, que é membro do sindicato, está em todos os congressos, é referência de atuação não só nas tuas empresas de fomento, mas todos os negócios que vocês possuem. Conheço um pouco da operação de vocês e a gente admira muito todo o trabalho que vocês têm dentro do grupo, tá? O objetivo do nosso episódio de hoje é falar do papel de fomento e a importância dele para o mercado brasileiro. E para a gente começar isso, Charlotte, eu queria primeiro abrir para você se apresentar, falar um pouquinho para quem ainda não te conhece. Mais uma vez, obrigado. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Obrigado. Imagina, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Charlotte Odebrecht, eu sou sócia e vice-presidente do Grupo Valorem. No Grupo Valorem, nosso foco são as empresas do middle, né? Do mercado médio. Então, nós atendemos com crédito e com soluções personalizadas aquelas empresas aí que faturam entre 100 e 250 milhões ano. Com isso, a gente procura sempre as alternativas para melhor atender essas empresas, né? Elas não são aquelas pequenas que têm as linhas especiais do governo, têm alguns benefícios, e nem as enormes, né, que estão em outro jogo. Então, procurando esses parceiros de mercado, como, por exemplo, a ID Trust, a gente consegue personalizar a experiência delas e trazer algo diferenciado. Legal, Charlotte. Eu gosto muito dessa estratégia de vocês. Eu realmente acredito que o Brasil destravar um salto econômico, essas empresas têm que ser mais impulsionadas, mais assistidas, né? Porque, como você colocou, essas empresas middles, ela tem a necessidade do crédito, não tão estruturada como uma multinacional, como uma grande, mas se ela for bem assessorada por empresas como a Valorem, a gente sabe que ela destrava e acelera e tem o seu negócio fomentado mesmo, né, para o crescimento dele. E a gente vem acompanhando muito dentro da nossa trajetória várias estratégias, bancos, clientes e fundos, assim, por causa dos nossos programas, hoje a gente tem mais de 130 agentes financeiros na plataforma. Mas o que a gente vê de destaque muito legal em vocês é o foco. Vocês têm uma visão clara, focada no que vocês fazem e o valor que vocês geram, né? E para começar, olhando esse contexto, eu queria pedir para você, quando você olha o cenário do mercado de fomento hoje, o enfoque No meu segmento, no né, teu no segmento, no middle. que vocês atuam, que é um segmento que é quem gera emprego, o Brasil crescer, fomenta e assiste tantas famílias, né? O que te chama mais atenção como oportunidades para essas empresas que ainda não estão, por exemplo, acessando um fundo, acessando uma empresa de securitização, oportunidades de negócio que você enxerga para esse segmento? Bom, eu acho que no Brasil, neste momento, a gente está num momento de liquidez extrema, né? Então, tem muito recurso sendo aportado nos fundos, nas instituições, para daí serem dispersados. Eu entendo que não falta crédito, falta um crédito mais estruturado e personalizado para cada empresa, especialmente do middle, que não tem a mesma atenção que as grandes têm pelos bancos, pelas plataformas, por empresas de tecnologia. Então, a gente procura olhar para cada uma e trazer. Que eu penso muito numa frase que eu escutei alguns anos atrás e ecoou comigo, que é todas as empresas serão fintech. Isso é um fato, né? Eu acho que as empresas do middle agora estão conseguindo enxergar as primeiras oportunidades de como ou elas tomam um crédito melhor estruturado, né? Ou como elas estruturam crédito para os seus fornecedores, que elas também acabam sendo, né, o Beneficiados, intermediador. sim. Claro, porque elas também estão comprando matéria-prima e o fornecedor dela também precisa de crédito. Estão começando a tomar consciência, né, que existe uma estruturação que elas podem melhorar a estratégia da empresa através de ferramentas de crédito. Então, eu falo assim, crédito hoje
tem que ser parte do planejamento estratégico, Com mais do que certeza. nunca. E isso não era uma visão que a maioria das empresas tinha. Uhum. Com a advinda da tecnologia, né? Isso vai barateando, vai escalando, todos começam a ter acesso. E você começa a olhar o crédito como parte do teu planejamento de vendas, de compras estratégico em geral. Uhum. Então, é essa viradinha de chave que a gente já vem trabalhando há algum tempo e por isso que muitas vezes me posiciono nas redes, que eu decidi falar sobre o assunto, falar sobre FDIC, até quando FDIC era uma coisa não conhecida. Agora é a bola da vez. Sim. Legal. Mas como é que uma empresa realmente utiliza essa ferramenta para fazer com que o seu resultado seja melhor? Com certeza. Acho muito legal você estar falando, né, quando você fala que todas as empresas são fintechs, porque se a gente olhar, eu lembro de 2016, quando surgiu o termo fintech no Brasil, né? Muito Sim. hypado e tudo mais. E aí você tinha sempre dois conceitos, né? Uma fintech, uma empresa de tecnologia que era um produto financeiro, é das origens de uma fintech, ou é uma empresa financeira que vai entregar os seus produtos por meio de tecnologia. Sabe que no final a ótica é a mesma, né? Que é resolvedora, é gerar valor para o usuário e ser competitivo em relação ao mercado tradicional, né? Por um momento, todo mundo falava, as fintechs vão acabar com os bancos, mas muito numa onda errada, hypada de mídia, porque chamava atenção. Nós tínhamos o pessoal do Vale soltando muito dinheiro para as fintechs, aquelas captações absurdas que a gente teve ali entre 2016 e 2021 para esse ecossistema, que a gente acabou vendo que não é bem assim. Que você precisa, para dar crédito, por mais que seja uma fintech ou não, precisa ter o conhecimento, precisa ter o know-how, precisa saber com quem você está falando. As empresas passaram também a entender e ver que não é tão simples, aleatório, essa tomada de crédito mesmo com fintech. E quando a gente olha o mercado brasileiro, no mercado B2C, nós somos o quarto país do mundo em adoção de crédito, de tomada de crédito com fintechs. Nossa. Nós somos o quarto país do mundo. Então a gente perde para a China, para a Inglaterra, para a Índia e estamos em quarto lugar em early adopters de adoção de emissão de conta e cartão de crédito por meio de fintechs hoje, né? E eu concordo contigo nessa visão que o B2B tá chegando, né? Porque até porque a gente está numa fase de troca geracional de quem está à frente das companhias, né? Então mudou muito as pessoas que estão nos financeiros, né? Já é mais... Eu falava muito no passado sobre a cadastro de excedente, porque mudou muito a ótica de como que era feito o cadastro de excedente para 10 anos para trás para cá, como um fundo, um administrador pede o cadastro de um excedente, hoje a documentação tem que ser tudo mais fácil, mais rápido, tudo mais, a gente não pode tratar igual. Mas quando a gente olha, assim, olhando essas tuas operações, quando você ver essas oportunidades de crescimento realmente, tanto B2B ou B2C, dentro do teu ecossistema, o que você acha que foi importante que você viu na prática acontecer, que você poderia contar um pouco pra gente dessa tua experiência, dessa evolução? Ai, a gente acho que vive uma tempestade perfeita no mundo dos fundos, no melhor dos sentidos. Aconteceram muitas coisas ao longo dos 20 anos. É claro que houve um movimento muito forte do governo anterior, Uhum. né, para essa desconcentração bancária. Então, isso tudo ajudou. Com isso, entrou muita tecnologia. A tecnologia ela permite escala, mas foi uma consolidação construída, né, ao longo do tempo. É muito louco, eu estava pensando, será que o Fomento vai deixar de existir? Claro que não. Né? Faz 5.000 anos que o Fomento tem o primeiro registro Sim. na época da Babilônia. Só o meio é que muda. Uhum. Né? E o que eu entendo hoje é que tudo que for intermediador tende a caindo por terra. Mas ao longo desse tempo a gente passou de uma duplicata que tu para antecipar tinha que assinar na frente no verso mandar motoboy e hoje é um clique. Sim. Né? Então as coisas... O Brasil avançou de forma incrível. Uhum. Incrível. Então o que aconteceu? Aconteceu há 24 anos atrás o surgimento dos FDICs, que é uma ferramenta que traz competitividade. Quem era factoring adotou FDIC. Hoje os bancos estão fazendo FDICs, né? Então mudou o jogo. Aconteceu que houve passagem por tempos muito turbulentos dessa ferramenta FDIC, como, por exemplo, começou na crise dos caminhoneiros, depois a gente teve uma pandemia, e os FDICs continuaram fortes. Aí houve um conhecimento do que realmente um FDIC faz. Pela turma da Faria Lima, pela turma que está aportando recurso, né? Eles se comprovaram ferramentas extremamente sólidas. E hoje, né, com a taxa Selic no ponto que está altíssima, como é uma renda fixa, ficou mais popularizado ainda. Então, aconteceram várias coisas. O advento das gestoras, das administradoras estarem cada vez mais consolidadas, com tecnologias que permitiram a escala.
tudo foi conspirando. Então, foram crescendo, as tecnologias foram entrando, a profissionalização aconteceu. Tem um papel super importante da CVM, da Ambima, né, lá em cima, toreando tudo isso. A CVM, sabe, batendo, tendo a certeza que as pessoas estão profissionalizando. E os próprios, né, consultores, que nós somos os consultores para os fundos, foram se profissionalizando e foram se nichando também ao longo do caminho. Então, a gente não vê mais hoje novos fundos só para desconto duplicata. Acontece que todos fazemos duplicata, mas hoje a gente já percebe fundos especializados em imóveis, né, em operações estruturadas, o risco sacado, o cara que faz importação, exportação, Sim. o cara focado em tipos de operações totalmente diferenciadas, que antes era apenas um sonho e quem só fazia é o banco. Né? Então, a gente pegou o banco, subdividiu em 3.000 FDICs que temos hoje, fazendo cada um pedaço muito bem feito e muito ágil, né, com muita tecnologia e segurança embarcada por trás. Então, eu vejo que assim, foram 24 anos de FDIC sendo construídos, começou lá em factoring, em securitização e assim por diante. Olhando esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né, pegando esse ponto da nossa Selic do jeito que está, a questão das taxas de juros, a aptidão de crédito das empresas, por mais que a gente está numa liquidez, análise de crédito para o mercado financeiro tradicional, bancário tradicional, ela não atende mais a dimensão e a demanda que se tem hoje pelas empresas. Você falou aqui de algumas operações, falou da duplicata, falou do risco sacado, falou de importação, exportação. Eu acredito muito numa tese que, a partir do momento que o tesoureiro da companhia entender que se ele está com um FDIC colado com ele resolveu os problemas de tesouraria dele, que ele consegue administrar, mesmo o produto financeiro, que é o seu FDIC, né? Com o mesmo FDIC, ele vai conseguir rodar o seu risco sacado, ele vai rodar a antecipação das duplicatas do excedente dele. Se ele tem recebíveis de cartão, ele vai fazer seus recebíveis de cartão. Ele, como empresário, ele pode ser ele mesmo se remunerar dentro da operação. Pode ser um benefício tributário, uma melhor estratégia tributária. Você acredita que essa é uma tendência dentro dessa mudança que a gente está tendo de percepção das companhias para o Confidic, muito puxada pelo efeito midiático? Mas eu acho que até esse ponto, na minha visão, seria bom. Eu não acredito, eu tenho certeza. Tem certeza? Absoluta. Que é bom. O que está acontecendo. Você já vê isso na prática? Já acontece na prática. Então, a gente já vê algumas gestoras, né, que se especializaram nesse desenvolvimento de FDICs proprietários ou parceiros. Nós mesmos já fazemos. Então, se eu tenho um cliente que eu entendo que tem um potencial enorme, ele para de operar e de descontar duplicata, ele está capitalizado, eu não espero para ele ir para outro lugar. Eu mesma já ofereço. Sim. Olha, consigo montar um fundo para ti, nós podemos ser parceiros nesse fundo, na cota subordinada, ou pode ser só seu e eu só faço, né, a parte de consultoria. Então, eu mesma já direciono. Não existe mais aquela coisa de, se ele sair de mim, ele será meu concorrente. Não, então vamos ser parceiros, a gente faz juntos. Essa é uma tendência, não é que vai acontecer, que já está acontecendo, está se multiplicando uma velocidade inacreditável. Com a questão governamental, com a nossa situação política, nem vou entrar nesse detalhe, mas agora com essa questão do IOF, né, que já era ruim, ficou um pouco pior, eu digo que se torna cada vez mais um veículo muito interessante para qualquer empresa que tenha um certo porte e queira fazer melhoria tributária, queira fomentar seus fornecedores, queira ter uma estratégia por trás. Não tem como não falar disso, né? Na data de hoje que a gente está gravando o podcast, da questão do IOF está latente. A maior parte dos nossos sacados falou: o fundo continua, os bancos esperam. Certo. Espera para ver o que vai acontecer, porque eu não vou assumir o custo do IOF dessa operação, né? Não só o custo, mas toda a parte contábil que isso vai refletir na operação dela. É quando se olha os fundos crescendo e as empresas já destacando. Opa, será que não é melhor o fundo, então? Ou até construir o meu próprio fundo e direcionar, até os próprios bancos migrando suas operações para fundo ou criando os fundos para isso. E o que eu achei engraçado, que reforça muito essa tua fala, foi um executivo de um banco que falou assim: olha, pode até ser que o IOF caia e volte atrás e tudo mais, mas agora o acionista do banco quer saber por que a gente não pensou num fundo antes. Porque se o benefício tributário já era valioso antes, imagina agora. Sim. Né? E o que eu acabo enxergando, eu queria compartilhar uma percepção que eu tenho, que, por exemplo, quando pega uma empresa que nem a Valori, que ela tem a estrutura de securitização competitiva, tem funding e consegue apoiar na estruturação,
mas também tem todo um braço de tecnologia que envolve N modalidades de operações, vocês acabam sendo um banco dessas empresas do ecossistema de vocês. O agente financeiro delas operando e dando toda a sustentação para ela, não é? Sem dúvida. Até porque nós também temos a parte bancária, né? Que a gente já faz. Então, hoje eu Uhum. tenho a conta escro, a conta digital, eu tenho a operação de duplicata, eu tenho a operação de médio prazo, né? Eu tenho câmbio. Todas essas operações já estão na minha plataforma. Agora, claro que, de novo, assim como o FDIC se especializam, alguns bancos se especializam em algumas linhas. Eu não tenho alguns acessos a alguns produtos bancários, Uhum. como né, um Finimp, algumas outras coisas. Então, eu não acho que, neste primeiro momento, os bancos vão deixar de existir. Pelo contrário, eles Sim. estão cada vez mais fortes. Uhum. E por mais que as fintechs cresçam, né, quando a gente olha na linha final, na distribuição do lucro, em quem realmente gera, muitos bancos estão na frente. Tanto que eles agora vão também montar FDIC. Né? Sim. E o que tu falou da questão de tesouraria antes é bem interessante, porque hoje eu já tenho bancos fazendo a tesouraria comigo, no meu fundo. Que legal. Então a coisa realmente está cada vez mais integrada, né? Uhum. Não é mais nem banco e mais FDIC. Somos, mas um usa o outro o tempo inteiro. Então, o meu maior investidor hoje é um grande banco, né? E tem bancos que fazem tesouraria comigo. Então, a gente acaba fazendo essa troca e fazendo, né, um melhor possibilidade para o cliente de produtos, cada um nas suas esteiras. Uhum. Né? Então, a gente consegue atender em muita coisa, tem coisas que ainda o banco faz bem, faz melhor, ele tem um custo competitivo, e aí a gente direciona para lá. Sim, legal. Até porque a própria estrutura, né? Vocês têm todo o arcabouço legal que torna competitivo o fundo, né? Isso. Na hora que se mistura. E tem do outro lado as instituições financeiras, vai ter o arcabouço legal dela para Isso. eles são complementares. São complementares. Mas quando a gente olha, vamos pegando assim, falando de alguns produtos, olhando, por exemplo, o risco sacado. Quando a gente olha o risco sacado, não só hoje nessa questão tá muito emblemática a questão do IOF, então o fundo é disparado a competitividade e a importância disso para as companhias, Uhum. mas no teu dia a dia, você enxerga que o empresário ainda não já conseguiu ou está começando a conseguir, ou vocês também têm impulsionado muito nas conversas com os empresários a importância de um programa de risco sacado, utilizando uma estrutura competitiva como um FDIC para melhorar a gestão de capital de giro, de fluxo de caixa, do seu contas a pagar? Primeiro, eu queria falar o seguinte: risco sacado é um negócio que não é novidade. Não Né? concordo. As grandes empresas já estavam muito bem servidas através dos grandes bancos, já tinham os seus próprios outros nomes, né? O vendor, seller, enfim, cada um com com as suas plataformas. A grande novidade é risco sacado para empresas, né, médias grandes, que ainda não tinham essa estrutura e não tinham esse acesso tão facilitado. Então, o que eu percebo? A gente tem que ter muita conversa. É claro que as empresas estão abrindo os olhos, cada dia está se popularizando porque se entende que é uma ferramenta de competitividade, porque elas conseguem dar mais crédito, alongar os seus prazos. Mas eu percebo que ainda, óbvio, cada empresa faz o seu negócio e é focada no seu business. Então, porque eu tenho uma metalúrgica, eu como dono vou pensar o quê, né? Na compra de matéria-prima, na minha produtividade, em vender melhor o meu produto. Uhum. A não ser que eu tenha, né, um CFO aqui muito competente, olhando para todas as vertentes, eu não estou enxergando essas oportunidades. Ou essa pessoa está olhando para o dia a dia dela, né? Então falta esse conhecimento, falta ter alguém ali dentro atuando como um consultor de Uhum. verdade, dizendo, olha, tu está tomando recurso comigo hoje, e se a gente fosse por um outro caminho, né? E se a gente abrisse um risco sacado? Então, as empresas querem, porque elas estão em outros projetos, têm outras prioridades. É muito difícil tu trazer inovação quando tu tem que ter o teu dia a dia rodando. Sim. Então, nós entendemos isso e acabamos agindo muito como um consultor dele. Tá. Ajudando a estruturar, né? Vocês nos ajudam a estruturar isso também, Uhum. né? Fazer aquelas reuniões. E isso é muitas vezes um processo que não é uma venda de curto prazo. Uhum. Porque a primeira é plantar uma semente, você vai explicando. O cara tem interesse, mas muitas vezes precisa amadurecer aquela ideia. Né? Eu tive com uma empresa que quer fazer, mas está no meio de trocar o sistema operacional. Tem que sentar e aguardar e continuar a conversa. Então, eles querem, né? Eles sabem que precisam. Como chegar lá, como fazer, é o caminho que a gente percorre. Sim. Eu acho muito pertinente essa tua fala, né, do CFO, porque assim, o que a gente encontra muito nessas empresas middles, a pessoa está no cargo do CFO, mas ela é o diretor financeiro na prática. Ela está fazendo a parte operacional de finanças. Ela não tem
ou muitas vezes o tempo ou a bagagem de vivência de estratégia de estruturação de produtos de crédito como um cargo como o CFO exige, né? E olhando esse cenário desse público, você entende então que é uma grande oportunidade para o mercado de fomento ter essa postura de ser esse braço estratégico para as companhias de poder criar produtos personalizáveis de crédito utilizando o FDIC como veículo? Olha, não tenho dúvidas. E eu até acho que é o caminho que a gente vai acabar seguindo naturalmente, né? Porque eu até penso na minha equipe comercial. Quando a gente olha para a equipe comercial, quando tu estiver falando de vender duplicata, ninguém precisa. Hoje os meus clientes estão super bem atendidos. Se eu for só para falar, olha, eu abro uma linha para receber vídeo de duplicata, ele nem quer atender. Uhum. Tem tanto FDIC, tem tanta fintech, tem tanto banco batendo na porta dele, que isso não se sustenta mais. Então, eu até penso que para a área comercial das nossas empresas, seja FDIC, securizadora e fintech, ou nós nos tornamos consultores, isso significa uma venda realmente, né, a médio e longo prazo, onde a gente consiga ensinar, estruturar e daí, por fim, fazer a coisa acontecer, rodar a primeira versão, ou a grande maioria desses vendedores não vai ter futuro. E isso eu entendo que também é para a minha empresa. Uhum. Porque fazer mais do mesmo, só duplicata, né, o Brasil não precisa. Isso está bem dominado. Já se passou o tempo que a empresa não sabia o que era FDIC, só operava com banco. Uhum. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu entrei numa empresa que não sabia o que era FDIC. Então, esse primeiro passo está superado. Agora, entender como que esse FDIC traz mais do que só o dia a dia básico ou compete por preço. Como é que agrega esse valor. E aí é tendo conhecimento estruturando, porque esse conhecimento a grande maioria não tem. Essa é uma postura qual a gente tem procurado adotar também. Que quando a gente fala de produtos, a gente tem duas vertentes. Tem produtos e tem a parte de crédito estruturado. E a gente vê que assim, o grande valor é no crédito estruturado. Quando você escuta e ele entende a dor dele e cria algo personalizado para ele. Porque o padrão, como você bem colocou, tá fácil. Você der um Google, são N ofertas de antecipação de duplicata que você tem no mercado. Como também vimos várias startups que tentaram fazer isso e totalmente errado dentro do contexto, porque não é assim que funciona no dia a dia, né? Não é tão simples, né? Assim, dar o crédito, dar o dinheiro é fácil, né? Aí é a Trazer parte ele de fácil. volta é o complexo, outra a hora que você coisa. desconta uma duplicata, né? A gente não tem problema de crédito nesse país. Aham. A gente tem problemas estruturais, que primeiro o crédito é caro e o crédito é caro porque a gente não tem segurança jurídica. Uhum. Né? A tecnologia, blockchain, vem para ajudar um pouco nessa resolução. Enquanto a gente tiver sem segurança jurídica, o crédito continuará a ser caro. Sim. Então, se ele é caro, ele não é interessante hoje para uma empresa ter que tomar crédito. Ninguém quer tomar crédito. Ninguém quer tomar porque ele não entende como é que ele pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais adequada e usar isso a seu favor como parte competitiva. Eu vejo muito essa diferença quando a gente conversa com empresas lá fora que têm seus FDICs ou estão estruturando suas operações, comparado com os empresários aqui, né? Lá eles já conseguem enxergar um FDIC como um grande veículo estratégico para ele olhar realmente e falar, não, eu vou crescer com isso. Eu vou pegar esse dinheiro porque ele vai aplicado na minha operação, ele vai ser mais competitivo. E aqui, muito dos empresários ainda tem um receio como, porque estou tomando crédito, né? Estou me endividando. E ao contrário, né? Se usado de forma adequada, bem aplicado, é para realmente crescer e alavancar as operações. Quando você olha essa mudança de pensamento, essa evolução que está tendo, de não conhecer a fundo, agora olha, as pessoas ficarem mais abertas a negociar com fundos, a conversar, a montar suas operações. Isso te motiva? O que mais te motiva dentro desse ecossistema de fomento para, olhando em consideração, você falou que eu não me recordo a data, quanto tempo está o fundo de vocês agora, mas vocês já são super consolidados no mercado, né? Como que você se mantém motivada do jeito que você é tão ativa, puxando, inovando, transformando aí ao longo dos anos o teu mercado? Eu penso que nós temos 25 anos de história. Só mudou o como que nós estamos fazendo. Primeiro era uma factoring, depois foi com securizadora, depois com fundo, depois com outro fundo. A gente foi crescendo junto com o desenvolvimento do mercado. Uhum. O que a gente está sempre buscando e pensando é como fazer algo diferente, melhor, não seja mais o mesmo. Quando eu entrei no mercado, e não faz muito tempo isso, era vergonhoso dizer que você tinha uma factoring. Hoje o FDIC é a bola da vez, toda semana sai
né, alguma reportagem falando sobre fundos. Uhum. Então, essa mudança foi, assim, a gente participou ativamente dessa mudança, eu vivi essa mudança e estou participando de uma mudança estrutural do país nesse sentido. Eu acho incrível. Uhum. Quando a gente olha para fora, a gente começa a ter um pouco de noção onde isso vai, para onde isso vai caminhar. O mercado de capitais dos Estados Unidos, em outros países mais desenvolvidos, é tão grande que a gente não atingiu nem, a gente não chegou nem um 10% do que eles têm em proporções, né? Mesmo Sim. países menores proporcionalmente. Agora, o que eu acho que falta para a gente conseguir ir ainda mais, com mais profundidade, com mais tamanho, aí são coisas que a gente precisa resolver um pouquinho mais acima, né? Que é um pouco mais de estabilidade política, um pouco mais de estabilidade econômica. Uhum. Isso ajudaria o sistema inteiro a se desenvolver melhor, né? Agora, o que me motiva? Me motiva ver que a gente está fazendo cada vez um trabalho melhor. Empresas que não tinham acesso a crédito, estavam na mão de um grande banco, hoje escolhem qual que é a melhor opção. Então, isso é sensacional, porque a gente Com vê certeza. que fomenta o Brasil, empresas que jamais imaginariam não ter uma dependência bancária, hoje estão concedendo crédito. Uhum. Olha que loucura, né? Então, assim, uma empresa média que tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o banco A, banco B, o banco C, uma linha de crédito, e era obrigatoriamente entuchada uma Seguro. capitalização, um seguro, um consórcio. Hoje ela diz não. Hoje eu tenho meu risco sacado da minha plataforma aqui, Uhum. eu vou conceder crédito para o meu fornecedor e eu não vou fazer nada disso, porque eu vou fazer o que realmente me traz resultado. Então, acho que isso é muito motivador. A gente vê a transformação no ambiente ao longo de um curtíssimo prazo. Uhum. Isso aconteceu em menos de 15 anos. Foi realmente bem rápido. É a muito mudança. rápido. Foi E, bem e a rápido. velocidade que a gente pegou até agora, né? Tu foi de 0 a 100, agora tu vai de 100 a 200 de forma muito mais Sim, rápida. Sim. Porque todo mundo está caminhando junto. É diferente. Muito puxado também que a gente tem um legislador que tem impulsionado bastante. Não tem como falar assim a presença da CVM, Ambima, Banco Central. Eles têm impulsionado muito o mercado nesse sentido, né? Acho que muita legislação que tem saído a favor, né? Quando a gente olha a 175, eu sei que no primeiro momento todo mundo ficou preocupado com a questão do operacional, impacto de custo. Mas quando a gente olha ali na frente, com a integração da duplicata escritural, do Drex e tudo mais, ele vai gerar valor para todo o ecossistema, né? E quando pegamos, assim, pessoas que nem você, que faz comentou na prática, tá 25 anos trabalhando, fazendo, vê acontecendo. Eu imagino, eu quero falar um pouco de tecnologia, né? Evolução tecnológica que vocês não passaram em 25 anos, porque a duplicata ainda é a duplicata, né? Você ainda faz o desconto da duplicata. A antecipação, no caso, vocês são agora via fundo. Mas a origem da atividade é a mesma, né? Claro que sim. Como que foi essa evolução de tecnologia no dia a dia? Porque, partindo do princípio, vocês são uma empresa altamente tecnológica, né? Mas a gente também depende muito de terceiros, né? A gente depende de mercado. Todas as tecnologias que hoje, por exemplo, estão sob evidência, já foram apresentadas em algum momento há 50, 30, 60 anos atrás, mas isso não tem o público preparado e todo o ambiente. Então, não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo. Eu quero tokenizar tudo, tenho IA em tudo, porque eu dependo de todo o sistema bancário. Sim. Então, é um sistema todo que precisa caminhar junto. Quando a gente olha, a CVM fez um trabalho sensacional em justamente regulamentar. Mas a gente teve um impulso muito grande do nosso presidente anterior, né, do Banco Central. Esse movimento foi claro, né, de desbancarização. Então, por isso que eu te digo que é uma tempestade perfeita. Uhum. Não adianta só eu investir em tecnologia sozinha. É o ambiente inteiro que tem que estar posicionado dessa forma. E a gente vê isso nas administradoras, a evolução tem sido incrível, né? A gente vê isso nas registradoras, que sim, por um lado tem um custo a mais, mas e a segurança que ela traz do outro? Uhum. Né? Então, eu sou muito favorável a tudo que é processo para redução de risco, porque só assim a gente consegue realmente profissionalizar o mercado. Não dá para crescer, não dá para escalar, não dá para buscar todo mundo, né? Tu tem investidor, pessoa física nesse jogo, se a coisa não estiver muito bem amarrada. Uhum. Não tem como ir você para um FDIC varejo se você não tiver controle do detalhe, coisa que o mercado de antecipação ainda estava, não é desassistido, ainda não tinha sido olhado, né? O pessoal, não, agora passaram a dar atenção. Opa, tem um ecossistema gigante aqui, tem muito investidor olhando nesse sentido, né? É que tudo tem que caminhar junto, né? Então, a gente pensa, por exemplo, né, os registros de duplicatas hoje que acontecem. Semana passada, a gente subiu um borderô para registrar e ele já estava registrado em outro fundo. Quer dizer, seria uma operação que seria duplicada. Sim.
já não saiu. Uhum. Então, mas não adiantaria eu ter a melhor tecnologia do mundo dentro da minha casa se eu não estou compartilhando essa tecnologia com o mercado para ver que em outro lugar alguém também já fez. Aham. Então, é uma amarração completa. Não adianta só um estar jogando sozinho. Eu acho bem legal isso, esse teu ponto que você comentou, porque, assim, o primeiro projeto de duplicata escritural do mercado nós fizemos, que era o iDuplicata, que hoje é a CRDC, que é uma das clearings, né? 2015, quando saiu a instrução 531 da CVM, nas primeiras operações, eu lembro até hoje, uma securizadora de Campinas, um fundo do Paraná e um fundo de São Paulo. Os três usavam a nossa plataforma, os três tentando registrar o mesmo borderô no mesmo dia do mesmo cedente, né? E aí, quando bateu, as empresas... Não, vocês estão errados, estou tentando registrar, não está deixando, já está falando que está gerando. Mas, olha, já cedeu isso para o outro, né? E eu acho muito legal essa evolução, né? Porque estou falando em 2015, uma iniciativa que estava fechada dentro do nosso ecossistema. Agora que nem você colocou, já estava lá, né? O mercado teve acesso, o mercado passa a se proteger nesse Mas você sentido. estava em 2015, né? É. Tudo bem, daí tu tinha três né, empresas nessa operação. Mas não adianta eu ter 13. Eu tenho que ter as 3.000 Sim, que estão no mercado, ali consolidadas. a gente pegou porque foi emblemático, porque estava com a gente os três. Ali era uma escolha, né? Quem quiser estaria junto. Hoje passa a ser obrigatório. Hoje Então, passa a ser obrigatório. agora sim a gente vai ter a visão do todo. Então, é isso que eu digo. É um amadurecimento. Tu vê, a tecnologia, ela já estava disponível há pelo menos 10 anos atrás. Quando a gente... você falou uma fala que eu achei bem legal, que é assim, da tecnologia há 30, 50 anos atrás, né? Que é o conceito de uma tecnologia exponencial. Aí, quando a gente olha o blockchain, o conceito de blockchain existe desde 1951. Agora é que a gente começa a ver os primeiros usos. E quando a gente puxando o que você comentou do Banco Central, a gente tem aí muito evidente a entrada do Drex, que vem para transformar todo o ecossistema de liquidação, né? Movimentação de dinheiro, pagamento e tudo mais. Na sua visão, qual que é o verdadeiro impacto que o Drex pode gerar nas empresas de fomento? Eu acho que a gente não tem realmente a ideia de tudo que pode acontecer. É. Eu não tenho certeza, não posso te falar sobre isso. Prefiro ouvir a tua visão, porque eu acho que a coisa vai se transformar de uma tal forma que a gente não tem ideia de tudo que vem agora nos próximos passos e muito rápido. Eu tenho, assim, o nosso projeto, de proposta de projeto com o Banco Central foi um modelo centralizado de liquidação via o Drex, permitindo que o sacado, na hora que ele vai liquidar, ele veja, tem bloqueio? Qual que é o valor do bloqueio? Tem imposto? Qual que é o valor do imposto? Tem cessão? Qual que é o valor de cessão? E já reter todos esses valores e liquidar de forma correta, garantindo com quem antecipou, com quem tá vendo, receba o dinheiro antecipadamente. Mas eu vejo que na prática, no dia a dia, a utilização do Drex, ele vem para mudar muito o conceito que a gente, como todo mundo toma crédito. Porque a necessidade da utilização do crédito vai continuar igual. Só que você não vai ter mais o cartão de crédito físico, você vai ter a necessidade do crédito. Acho que o Pix Crédito está sendo uma grande tendência nisso. Se a gente olhar um monte de usuários e próprios de cartões de crédito digitais indo para a utilização, e as próprias empresas migrando para o modelo do Pix Crédito, que é muito mais desoneroso de custo do que utilizar o cartão, que tem bandeira, tem adquirência para se trafegar. A hora que a gente olha todas essas mudanças, o que eu enxergo é que o Banco Central está tentando tirar, como você colocou, os intermediários. Vai aproximar. Isso é uma tendência mundial em qualquer segmento. E aí, quando a gente olha para a pessoa física, tem um ponto a mais. Se a gente lembrar alguns anos atrás, o Banco Central quis tirar o ponto de que o tempo de repasse de dinheiro das companhias de cartão de crédito. E não conseguiu, não se teve essa mudança. O que ele fez? Então, beleza, vamos mudar as regras do jogo. E agora uma tendência grande de quem dá o crédito é o emissor do cartão do crédito. É a pessoa física que paga os custos do crédito para não o lojista, não o varejista financiar a compra parcelada, e sim o usuário do cartão parcelar e arcar com os juros. Eu vejo que quando a gente olha para um processo como um blockchain controlando, isso se torna muito mais factível, porque você tem todo o rastreamento e a segurança da transação, que você consegue se movimentar por ecossistemas distintos, né?
Então, hoje você consegue, se você for fazer uma operação tokenizada hoje, você pode fazer a operação tokenizada e distribuir num ecossistema de corretoras de criptomoedas e distribuir e captar. Os próprios FDICs já estão tokenizando ativos, né? Exato. Nós já tokenizamos Sim. também. Claro, a pequenos passos, né? Uhum. São só testes, mas eu acho que tudo caminhará de forma muito mais rápida nos próximos anos. Perfeito. Porque aí quando a gente olha, o que está tendo uma movimentação muito grande de ter as empresas trabalhando num ambiente híbrido, no Web 2.0 e K 3.0, me mantém os dois ambientes até que a gente consiga ter a visão clara de qual que é o futuro e como que vai ser direcionado. Mas quando a gente olha um FDIC com capacidade de captar de pessoa física, de varejo, quando a gente olha um ecossistema, uma tecnologia como o blockchain que diminui a insegurança e gera uma assimetria de informação para quem está pondo dinheiro, e aí você tem um ambiente de controle como o Drex para liquidar, para pagar, para garantir o dinheiro, a chegada no veículo, no investidor, é um salto. A gente vai ter um salto que a gente não tem dimensão no crédito, no jeito que as empresas vão gerar crédito. Eu acho que a CVM 88, da regulação dos FDICs, ela vem dar uma porta para começar a repensar o que eu quero fazer como fundo daqui para frente, né? Porque hoje é natural e a gente tem ouvido muito nas evoluções. Primeiro, as fintechs eram só empresas de crédito fazendo fintechs. Aí tivemos as health techs, agora as agitechs, insurtechs. Tudo vai ser uma tech dando crédito no final e pulverizando, né? E a tecnologia é o caminho para que todas possam fazer isso. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que de todos os perfis de clientes que a gente atuou ao longo desses mais de 10 anos, só pararam de pé aqueles que tinham um FDIC como veículo de captação. Interessante. Não todos os grandes players nossos que cresceram, que escalaram, todos se utilizaram no FDIC de estrutura de captação. Poderiam ter começado na própria carteira, Certo. depois foram para a sua securizadora, fundo, em algum determinado momento, pode ser que alguns tiveram ambos, mas todos tiveram o seu FDIC como o seu fundo como veículo para impulsionar o crescimento, né? E isso falando que nós não tínhamos ainda tecnologias e nenhuma legislação como a 175 que permitiria alavancar a captação de mar mais aberto, como se tem hoje. Olhando todo esse contexto, o que você entende que seria o principal desafio para as empresas de fomento hoje, a nível de tecnologia? Ou mercado versus tecnologia do dia a dia? Está falando fomento que já tem FDICs, né? Isso, No caso, que já exato. estão nesse passo. Já estão atuando. Na parte de tecnologia, Isso. olha, existem vários. Eu estou pensando qual que é o mais desafiador, né? Porque tem tanta coisa no mercado que a gente precisa ajustar. A nossa maior dor, né? E o FDIC, ele tem uma estrutura ainda relativamente grande numa ponta, que sempre são as ações antifraude. O que é a maior dor dos fundos? É barrar fraude. E aí a gente pensa um pouquinho em fomento, né? Como eram as fraudes antigamente, vocês falando um pouquinho, tu estavas falando um pouquinho da parte de risco sacado, de crescimento. A gente vê fraude de todos os lados, né? E a fraude, ela existe hoje em várias pontas. Não é só no tomador, né? Não é só com os fundos, mas ela começa a acontecer também na ponta de plataforma, na ponta de outros tipos de fraude que acontecem. Então, sempre é redução de fraude e risco. Uhum. Né? Infelizmente, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Eu acho que toda essa parte blockchain vem para nos ajudar, de certa forma. Né? E tudo que a gente traz para melhoria de risco é interessante. São todas as tecnologias que a gente usa hoje, integrar tudo, porque existem muitas coisas, mas tem uma integração que ajude a mitigar o risco. Porque a gente acaba perdendo muito tempo, os fundos, instituições financeiras, em vez de estarmos olhando para negócio, em vez de estarmos olhando em como a gente pode fazer isso mais e melhor, né? Tudo existe o porém da fraude. Você fala assim, quando você está falando de fraude, de todos os tipos. Todos os tipos. Todos os tipos, porque... Em geral, risco não só o risco de fraude, mas crédito... Tudo. Tudo, engloba porque total. Quando eu recebo hoje, né, a gente avançou tanto, todos nós avançamos tanto, mas basta tu pegar um cadastro de um cliente, né, ele ainda vem manual. Então, hoje eu ainda dependo de balanços e balancetes do middle, por exemplo, que são feitos pelo contador dele. Então, toda a documentação que eu recebo, ela vem de quem? De quem é
tomador de crédito. E aí eu tenho que ou acreditar naquilo ou procurar, né, com uma lupa muito grande onde é que estão as discrepâncias. Uhum. Então já existem diversas ferramentas que nós usamos, mas, por exemplo, agora finalmente teremos uma plataforma que realmente a gente entra lá, como existe o Bacen, para olhar quem está endividado com qual fundo. Uhum. Até 30 dias atrás, isso era praticamente impensável, e a gente não sabe qual empresa estava tomando recurso com qual fundo. Uhum. Então, apesar de todos os avanços, ainda temos vários furos no meio do caminho. Com certeza. E esses grandes furos, para mim, ainda se concentram no que tange à fraude. Seja ela do cedente querendo mais crédito, seja ela tentando entrar em algum tipo de conta, uma conta digital, né? Elas vão se multiplicando de várias formas. Mas as fraudes mais simples são aquelas onde o tomador acaba falsificando documentação, reproduzindo uma empresa que não existe, fazendo uma fraude onde ele acaba levando todos os sacados juntos. Tudo isso impede com que os fundos possam estar olhando para outras oportunidades. A gente dedica muito tempo para isso. Esse é o ambiente que a gente vive, um ambiente Uhum. extremamente estressado, onde agora, mais do que nunca, com juros muito altos, o empresário está cada vez com mais dificuldade. E aí, mesmo quem não queria fazer uma fraude, acaba se tornando fraudulento porque está numa situação muito estressada. Então, hoje, especialmente, o maior desafio da Valorem, e eu acredito que muitos fundos, é estar com atenção voltada para isso. Quando você, nesse teu dia a dia, né? Porque quando a gente fala de olhar risco, cara, são N tecnologias. Você não faz isso numa única vertente, né? Isso. Não tem É uma... consolidar tudo isso. Né? Não tem como você falar, é aqui, eu vou acreditar fielmente nesse daqui. Como era muito tempo atrás, eu falei, não, eu tirei o Serasa da companhia. Hoje o Serasa não representa nem 10% da minha análise total. Ele está presente. Era essa a minha dúvida. Qual que, assim, eu tô olhando a nível de adesão de tecnologia, como você administra isso hoje? Porque vocês têm ali no desafio de não... Quando a gente olha um fundo que só faz duplicata multi sacada, ele vai numa vertente e vai, mas vocês estão em N frentes. E aí você tem que replicar as tecnologias e as lógicas de acordo com o produto e segmento para poder trabalhar. Exatamente. Então, exatamente esse é o grande desafio, porque o Serasa, ele cobre um pedaço, mas é um pedaço que hoje não representa nem 10% da minha análise total. Então, eu busco outras ferramentas e junto tudo isso. Como é que eu junto tudo isso? Eu tenho um algoritmo dentro de casa, mas para esse algoritmo funcionar, eu tenho uma pessoa lá o dia inteiro mexendo nisso. Então, e não adianta eu também buscar só do mercado e eu não compartilhar com o mercado, porque eu preciso ter informações de quem? Dos outros credores na empresa. Então, essa compartilhação de informações que é extremamente importante e que ainda não avançamos na medida que precisamos. Porque que adianta? Eu posso analisar a empresa. Se ele está operando com 4 outros fundos e eu não sei, né, que tipo de decisão que eu realmente posso tomar aqui dentro de casa? Sim. E ainda acontece. É o tipo de coisa básica que ainda acontece. Então, é esse desenvolvimento da tecnologia dentro de casa, onde não adianta só eu avançar. O mercado inteiro tem que avançar em conjunto. Você acha que a duplicata escritural é o caminho para isso? É também o caminho para isso. É parte muito importante disso tudo. Me ajuda a ter a certeza que aquela duplicata, né, ela já está ou não está com alguém. Mas ainda tem um caminho antes disso, que é a própria análise do cliente. E aí tem várias ferramentas. A gente fala de robôs, fala de IA, né, mas ainda está em desenvolvimento no Brasil, porque quando eu olho uma empresa média, a documentação dela é muito frágil. Não tem uma documentação registrada. E ela não é necessariamente padronizada, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas que leem e extraem informação, né? Mas, assim, eu dependo de balanço, balancete e muitas vezes fatura e um carimbo. A gente tem uma IA nossa que a gente opera com um sacado que a gente monitora, que é o programa Progredir da Petrobras. Ele desenvolveu uma IA que analisa o risco de solvência do fornecedor. Então, mas é que ali, dentro do programa Progredir, a gente tem toda uma dinâmica que a Petro tem muita responsabilidade do ecossistema, por ser uma empresa mista, tem uma responsabilidade social. Então, uma das preocupações que a gente tem no Progredir é que, como é um capital de giro, é um financiamento do fornecedor, que ele continue trabalhando e operando até o final e liquide o agente financeiro, como também performe todo o contrato e faça a liquidação de tudo que é devido, né? Muitas vezes a gente pega indícios através da IA, olhando, monitorando, das coisas mais,
assim, fora da casinha que a gente utiliza no dia a dia de uma operação no fundo, por exemplo. Uhum. A gente monitora hoje se ele está pagando o boleto do condomínio, se o dono da empresa. Monitora se ele está pagando o boleto da escola dos filhos. A gente começa a olhar que a tecnologia permitiu ter acesso a outras informações que antigamente não tinha. Vem agregando valor. Mas no final, se não tiver análise de conhecimento, ainda fica algo faltando, né? Que eu acho que é muito desse ponto que você comentou, que é ter várias frentes e unificar tudo isso para fazer acontecer. Porque nós olhamos só esse ponto de ele vai continuar trabalhando, qual que é o risco dele ter parado de trabalho. Então a gente monitora, por exemplo, tribunais, monitora protesto, para ver se ele está com algum risco de ter algum bloqueio judicial, se ele está tendo ação trabalhista, tudo aquilo que pode impedir dele trabalhar. Mas que a nossa ótica é a continuidade do fornecimento. Quando ele olha o crédito, ele tem essa mesma dor, porque ele precisa continuar vivendo, a empresa trabalhando, fazendo, mas tem o dinheiro que você colocou na frente, né? E trazer isso que é o grande desafio para as empresas. E aí, quando você vai adequando isso, você sente muito doloroso a adequação, porque você tem que adequar o teu time também, né? Porque você vai ter como você usa a tecnologia, como você analisa o crédito, como você dá e traz o dinheiro de volta para N segmentos. Pegando desse ponto que você trabalha em várias frentes, qual que é o teu grande desafio no dia a dia da Valore? Olhando que você trabalha com vários nichos. Quando a gente está falando de tecnologia, é justamente encontrar os usuários que entendam a tecnologia e consigam fazer a aplicação para o dia a dia. Até hoje, tudo que eu implantei, né, qualquer ferramenta que eu implantei de análise, de melhora de escala, e são várias, isso aqui vai reduzir pessoas. Eu nunca consegui reduzir uma pessoa. Mas mentira! A gente consegue, de repente, escalar, a gente consegue melhorar a eficiência, né? Mas até agora, esse negócio de eliminar pessoas nunca aconteceu. Porque agora tem uma pessoa para controlar o sistema, a tecnologia. Né? Então, de repente, eu preciso de uma pessoa para fazer algo que robô, para olhar o robô faz atividade de 5 pessoas. Mas aí tu cresce um pouquinho, precisa de mais uma pessoa. Então, essa questão ainda eu acho que é o nosso maior desafio, é ter pessoas que entendam de crédito e de tecnologia aplicada a crédito. Né? Num segmento que não existia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, todo mundo está aprendendo junto. Né? Não tem pessoas que têm experiência, né, no que eu preciso hoje, estão trabalhando... trabalho há 20 anos com isso. Não, ninguém trabalha há 20 anos com isso. Está todo mundo aprendendo a aplicação de IA para análise de crédito middle num país como o Brasil em conjunto. Né? Isso não era nem pensável, nem possível há 15 anos atrás. Então, acho que o maior desafio é crescendo, entendendo todas as possibilidades, especialmente agora, tudo que existe de tecnologia aplicada, orçamento, tempo para aplicar tudo que é possível da forma mais coerente que a gente consiga. Porque tem muita tecnologia. Agora, o que é que realmente vai fazer a diferença na última linha? Escolher essa tecnologia, aplicar e fazer com que todos usem, São que as é pessoas. Desafio. Sim. É o desafio de todo mundo. Né? Na parte tecnológica é fazer com que a coisa realmente aconteça. E partindo de uma empresa que está começando agora, para montar a sua estrutura, o empresário que vai estar ouvindo você vai falar, qual que seria o grande ponto que você falaria ou de atenção ou de não, segue nessa linha na hora dele iniciar uma operação de fomento, e hoje não tem como falar que não inicia baseado em tecnologia, né? Porque não tem, não teria como, né? Qual seria grande ponto de atenção que você fala? Preciso falar de 2. Fica à vontade. Ponto 1, o que exatamente você vai fazer? Porque se você vai entrar no mercado para descontar duplicata, esquece. Está dominado, tem grandes players, e com a duplicata escritural, os bancos vão comprar tudo. Né? Os grandes players vão levar tudo. Então, você não vai ter preço para competir. Qual nicho exatamente você quer atender e no que você vai se especializar? Ponto 1. Ponto 2, não desenvolva nada dentro de casa. Traga todos os melhores parceiros que você puder e aí sim monte a sua base sem querer desenvolver. Porque você não sabe nem o que precisa ser desenvolvido. Né? Eu prefiro muito mais estar com uma plataforma como vocês, que está pegando o mercado inteiro e trazendo as melhores práticas, do que eu estar sozinha tentando desenvolver uma plataforma que iria me custar, com certeza, 100 vezes mais. Não tem gente para contratar para desenvolvimento. Não consigo focar no crédito, que eu estou tentando fazer uma coisa de TI. Então, é trazer bons parceiros para o jogo. Você vai precisar.
e eu contrataria tudo de terceiros. Não botaria R$ 1 em tecnologia no sentido de querer desenvolver coisas que já estão prontas e que existem empresas que fazem muito melhor. Você me deu o gancho para várias perguntas aqui. Eu tô até revisando a cola para puxar. Mas eu vou pegar esse ponto que você trouxe de trazer parceiros. Eu acho que aí a utilização de... Vocês utilizam plataformas white label, por exemplo, que nem com a gente. Sim. A gente tem clientes em conjunto que a gente atende como parceiros. Isso. Clientes em conjuntos, e vocês são parceiros nossos em operações que vocês são um dos agentes financeiros concorrendo nas operações. Você hoje tem os dois... atuando dos dois lados conosco, né? Quando você olha assim, o que você vê de vantagem em ambos os modelos? Eu, sendo fundo, operando num grande sacado e competindo concorrencialmente num leilão, e eu como gestora e estruturando o fundo para empresários e empresas específicos, né? E atendendo de forma exclusiva. Eu acho que as duas estratégias são extremamente importantes e bem diferentes. Uhum. Quando eu tenho um cliente meu que eu coloco no risco sacado, eu que continuo esse relacionamento. Então, eu estou cultivando aquele cliente comigo e posso fazer com ele risco sacado e outros produtos adicionais também, né? Então, o cara que tem risco sacado comigo, eu posso estar com ele na conta digital, posso estar com ele na conta escrow, eu posso estar fazendo a duplicata dele de outro lado, eu posso estar fazendo inúmeros produtos. E aí, claro, a minha negociação com ele, ela é uma negociação que eu vou determinar a taxa, que eu vou determinar o prazo, então eu tenho mais controle dessa operação. Mas, quando ele precisar operar, eu preciso estar lá presente. Então, eu tenho que bancar a operação dele. Uhum. Né? Quando eu entro num leilão, né, numa plataforma, que eu posso escolher sim ou não antecipar, é uma ferramenta sensacional para gestão de caixa. Eu uso muito quando, eu preciso botar a caixa para fora, então agora eu preciso ser mais agressiva no leilão, preciso buscar mais. E eu uso como um complemento à minha equipe comercial. Né? Então, eu posso, numa empresa de qualidade boa, uma qualidade melhor, com um custo um pouco menor, mas eu resolvo um problema que é a gestão daquele caixa. Sobrou 20 milhões? Vamos lá. Sobrou 50 milhões? Vamos lá. Sobrou só 3 milhões? Vou repensar. Né? Então, a gente vai fazendo essa gestão de caixa através da plataforma. Tá? Eu entendo a minha estratégia dessa forma. O meu cliente ele é exclusivo, eu mantenho ele comigo dentro de casa, mas a tua plataforma me traz facilidade. Eu não conseguiria fazer de forma tão tranquila essa gestão. E o outro lado é onde eu faço esse vai e volta de acordo com a minha necessidade. Quando você coloca assim de atender o teu cliente de forma personalizada, eu acho um ponto de grande vantagem competitiva para os fundos. Assim, não tem como. Você bem colocou, né? Vai fazer duplicata, vai fazer outras coisas. Hoje, de todos os segmentos, assim, quando nós olhamos, no agro a gente opera. Tem clientes que vão lá e operam risco sacado reverso, ou risk sharing, ou risco excedente, e um pouquinho de alguns que tem revenda, antecipação de recebíveis de cartão. Então, o fundo ele acaba operando ali com 3, 4 vertentes. Na indústria, ele acaba tendo pelo menos o risco sacado reverso ou a operação de cessão. Já são 3 operações de porte. No varejo, então, acho que o grande problema do varejo hoje é não entender esse ecossistema da securitização, né? Porque agora que o varejista entender que ele tem os ativos dele, que ele pode utilizar para captar e resolver o fluxo de caixa dele, que ele faz o sacado, faz a antecipação de agenda, faz o risco de emissão do cartão de crédito private label dele. Se ele tem B2B, ele faz a gestão de garantias de agenda e antecipação duplicata. E aí, se eu fosse falar outros segmentos, iam ter outros produtos. Dos segmentos que vocês atuam, qual que você entende que é o mais emblemático para o FDIC? Quando você vê que seria assim, o segmento que tem se destacado, seja por ser um segmento que se abriu agora para o fundo, ou que tem que ser aproveitado mais dessas estratégias do FDIC para crescer? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu vejo que tem diversos fundos se especializando em diversos segmentos diferentes. Né? Tem fundo só de agro, então que gosta dessa operação e corre com isso. Eu não sou um fundo voltado a agro, né? Eu sou um fundo voltado muito para a indústria. Como nós nascemos da indústria, tem uma história aí que se consolidou ao longo do caminho. Segmentos, assim, tem oportunidade para todos. A gente vê o crescimento em todos. Inclusive, o varejo, talvez o varejo médio, mas o varejo de grande escala está muito forte nas plataformas, né? Sim, essa que é a verdade. Eles acabam sendo um concorrente nosso muito poderoso, porque eles acabam financiando os próprios fornecedores de uma forma bem agressiva, inclusive, no sentido bom para quem toma o crédito, com taxas muito boas.
Os FDICs tradicionais, multicedentes, eles cresceram muito baseados na indústria, mas eu vejo que o setor de construção civil ganhou bastante destaque. Tem grandes fundos se especializando em operações de médio e longo prazo na construção, seja para financiamento de loteamentos, de apartamentos, de grandes projetos, né? Esse é um segmento que até um pouco ninguém queria olhar, Uhum. ninguém queria trabalhar com construção civil, até muitos fundos tinham isso na sua política de crédito, e hoje é um dos principais onde está todo mundo de olho. A construção civil explodiu. E ela é um motor de propulsão do país, Uhum. né? Então, quer queira que não, a construção civil puxa a economia. A gente viu muito isso pós-pandemia, né? E Com quem estava bem certeza. posicionado se deu bem. E é muito louco porque alimentos estão sofrendo bastante, principalmente quando a gente fala um pouquinho mais próximo da cadeia produtiva, né? O suíno, o bovino. Mas eu entendo que são coisas que a gente não vai deixar de consumir. Não tem como. Mas é um segmento que as pessoas têm um pouco mais de algumas observações. Eu gosto porque eu entendo que é algo que a gente vai continuar consumindo. Pode até mudar, muita gente vai reduzir, talvez, o consumo, né, da carne ou de partes nobres, mas vai continuar consumindo. Uhum. Agora, tudo que tem a ver com tecnologia, né, e com recorrência, são setores que a gente vem estudando bastante, porque é uma tendência, né, vendas com recorrência. Eles também, muitas vezes, precisam antecipar alguns meses para frente de recorrência para conseguir fazer novos investimentos. Com certeza. Eu acho que não existe mais setor, sabe? Não existe mais segmento. Todo mundo está no jogo. Tecnologia permitiu isso. Queria falar de um segmento específico, né? Assim, eu acho que a gente tem uma operação que a gente tem em conjunto, quando você olha o segmento hoteleiro. Você é uma das poucas empresárias de FDIC que eu vejo, se não a única que eu conversei já, de que atua no segmento hoteleiro e fazendo todo esse processo de ser um instrumento financeiro para o mercado hoteleiro. Se você entende que ele ainda precisa aprender com esse mercado financeiro e sobre essa gestão e Muito. utilizar os fundos como ferramenta para gestão de fluxo de caixa? Ó, por que eu sou uma das primeiras que mexeu com isso? Bom, porque a gente tem um braço do nosso grupo. Nós Sim. temos sócios que estão no segmento, né? E que nos abriram essa porta. Mesmo tendo esse grupo no nosso... Hotelaria sendo parte do grupo, diríamos assim, a gestão é completamente apartada, Uhum. mas existe um sócio em comum, a gente vê a dificuldade de implantação, né? Porque eles entendem de operações financeiras, tem um CFO que é bem vanguarda, tá, né, na frente disso, mas eu tive que insistir muito para ele abrir essa possibilidade e entender como ele poderia ter o risco sacado. Então, novamente, né, eles estão focados na operação de hotelaria, que já envolve 1.001 negociações, e está pensando numa fintech hoteleira não era necessariamente a prioridade 1. Uhum. Quando a gente insistiu, amadureceu, explicou, voltou com eles novamente, aí finalmente eles começaram a trabalhar essa ideia e ela ainda está, né, sendo Sim. desenvolvida. E olhando isso, você acha que a tua oferta de levar uma operação white label exclusiva deles foi diferencial para isso? Para eles aceitarem? Provavelmente eles já foram abordados por todos os bancos para fazer isso, né? Assim, foram abordados ao longo do tempo por bancos. E aí, essa oferta de vocês ir lá criar esse produto, por mais que seja o risco sacado ser um produto padrão de mercado, mas uma oferta personalizada, white não label, tenho foi dúvida. diferencial para eles aceitarem? Vamos conversar? Não tenho dúvidas, porque a hora que eu consigo botar o nome dele no jogo, né, não é um banco por trás, a hora que eu consigo fazer uma estruturação da forma que ele quer que eu faça, com regras de... Não é só o white label no sentido de, tem uma marca, Uhum. mas o white label na parte de personalização, né? Como é que ele quer que eu faça a cobrança, como é que ele quer que eu atue mediante os fornecedores dele, quem que ele quer que eu chame, quem que ele não quer que eu chame. Tudo isso, poder fazer essa personalização faz toda a diferença. E olhando esse contexto, né? Aí se você olhando para os empresários de fomento, que quando a gente olha, eu sempre falo muito aqui em São Paulo você tem uma linha muito clara que assim São Paulo, Rio, mas assim quando o Brasil é muito grande, muito vasto. Eu vejo muita empresa desassistida quando a gente viaja, visita e conversa de ir lá receber alguém que tem um know-how teu de conhecimento, de sentar, de ir lá explicar como uma empresa pode se beneficiar como um produto sacado, uma antecipação, um produto de crédito estruturado em si para ela vir um FDIC. Você acha que o empresário de fomento deveria estar olhando isso com mais carinho, de vez só lá ofertar duplicata, dar um passo atrás, repensar nos seus produtos e olhar essas empresas que são regionais e procurar fazer um trabalho personalizado dentro do seu ecossistema mesmo, por estar ali próximo, por entender,
por conhecer o que está em volta da empresa em si e a partir daí poder ofertar algo diferenciado? É fácil dizer que sim. É claro que a resposta número um é sim, Uhum, óbvio. Nos falta, às vezes até mesmo nos falta conhecimento, uhum, né, de todas as possibilidades. E a gente, né, olha essas empresas e não é uma venda rápida como a duplicata, né? Isso aqui é uma venda de médio e longo prazo, uma venda que você tem que realmente estar ao lado sendo um consultor, sim. né, do empresário. E ela pode demorar para você estar plantando até mais de um ano, muitas vezes. Então, o empresário, às vezes, ele está, a maioria das segurizadoras do país, as factories, são estruturas com até 5, 10 pessoas, Uhum, né? Então, quando a gente fala, mas tem que ir lá, tem que fomentar, legal. Só que o cara não tem tempo para fazer tudo que ele gostaria de estar fazendo. Então, ele vai fazendo as escolhas. Mas eu não vejo outro caminho se não for esse para as empresas de pequeno e médio tamanho quando a gente fala de crédito. uhum, Porque os grandes, com questão de preço, com a tecnologia que está, vão tomar conta. Os com próprios certeza. bancos estão tendo FDICs Uhum, próprios, vão tomar conta. Então, ou a gente entra personalizando e muito bem, hoje vai estar brigando por taxa de 1,20, que é uma coisa insustentável no nosso uhum, mercado, que é abaixo do custo do dinheiro. sim. Né? Então, sim, eu não tenho dúvida, mas é uma transformação que está acontecendo e também nós precisamos ser mais educados o tempo inteiro de tudo que a gente pode oferecer. É, a gente está passando, vivendo isso na prática, né? A gente tem procurado ter uma das unidades de negócio nossa é ajudar a empresa a pensar nas operações de crédito estruturado dela. Porque por mais que seja ali, são alguns executivos que tratam isso, a gente tem uma limitação para atender, porque um ano é pouco, muitas vezes. Ah, pois é. Um ano é pouco para uma pessoa E de esse crédito é o teu estruturado. core business, né? É E teu eu core só business. faço O isso. meu core business era a duplicata, já não é mais as Aham, operações estruturadas. Mas a duplicata eu consigo colocar um cliente para rodar em 3 dias. Isso eu vou demorar 1 ano, 2. sim. Então, eles precisam passar, na verdade, por esteiras diferentes. Uhum. E aí é um investimento também, né? De longo prazo. E aí a gente encontra o desafio. Hoje o que nós procuramos fazer é ter executivos focados. Eu quero só o risco sacado. Então, esse é prateleira. Tá aqui, tá pronto, é sacado, você vai, implementa e sai operando. Operação de crédito estruturado, não. Para uma operação de crédito estruturado, eu tenho um framework de venda gigante. São N interações técnicas Ah, de pois é. várias áreas, porque não é só o técnico do software, né? Tem o contábil, tem o jurídico, tem o financeiro, tem várias outras áreas que a gente utiliza para poder chegar para o empresário e falar, tá aqui, ó, o Excel que ele acha que é tão simples de gerar lá a calculadorinha dele que gera o resultado dele, para a gente conseguir fazer isso e criar de forma personalizada é um desafio muito grande, mesmo para a gente que é tecnologia. Por isso que eu acho que a proximidade, quanto mais os empresários de fomento procurarem realmente entender essa migração, que não vai ser rápida, vai ser a médio e longo prazo, Isso. e se prepararem, mais cedo eles vão estar prontos para isso, né? E olhando dentro desse roteiro, você está sempre nos eventos. Você enxerga os outros empresários já atentos nesse sentido? Ou ainda a gente encontra muito da galera ainda olhando o tradicional? Eu acho que Tem... depende, né? Uhum, Depende dos tamanhos, né, das empresas. Depende do grau de envolvimento que o empresário tem em estar participando de eventos, em estar atento à mídia. É muito difícil porque o empresário de fomento pequeno, ele está começando, ele tem o desafio de todos os mesmos, que é fazer um pouco de tudo. uhum, Né? Então, primeiro ele precisa botar, né, a carruagem para andar, ele tem que estar pagando a conta do dia a dia, ele tem também as suas dificuldades, não é porque ele é empresário de fomento que está tudo resolvido. Pelo contrário, dar o dinheiro é fácil, né? trazer de Ter o volta. retorno que é difícil, uma margem extremamente apertada, num negócio que é baseado em confiança. Então, ele está olhando, mas ele Uhum, também não consegue implantar tudo que ele gostaria. Aí é escolher um nicho e correr com esse, né? uhum, Por mais que a gente tenha que olhar o todo, é escolher um foco nesse todo. Tá, isso aqui tudo existe possibilidades que são muitas, o que eu vou trabalhar e me especializar. Porque quando tens um tamanho limitado, tens uma equipe de 5, 10 pessoas, você não vai conseguir vender 20 produtos. Vai ter que escolher um e seguir naquele caminho. Eu penso que quando a gente vai em reuniões da Anfidic e dos grandes uhum. players, eles estão muito conectados. Eles são, inclusive, né, estão na vanguarda, trazendo produtos novos o Não, tempo inteiro. participou do último evento da FDIC, foi espetacular, né? Foi realmente muito bem estruturado. Olhando esse contexto, né, desse empresário que está ali, está olhando para o futuro, vou falar um pouquinho do futuro.
que você acha que, olhando dentro do ecossistema de fomento, o que você entende que vai deixar de existir nas operações que a gente conhece hoje? Que vai ser a grande mudança que hoje nós fazemos e deixa de existir ao longo do tempo? Todos os intermediadores, Intermediadores. inclusive os FDICs, eventualmente. Inclusive eu. Vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Bastante, talvez demore, Tá. mas assim, Se é a for por redução isso, dos intermediadores. você fala que migração de instrumentos financeiros ou... Tudo, porque essa é a tendência, né? Tirar Uhum. qualquer intermediador do meio da coisa. Mas vai demorar um pouco, Sim. né? Mas, assim, as coisas que demoravam 50 anos, hoje demoram 5, que demorava 5, demora 5 meses, né? Então, as coisas vão caminhar de outra forma. Vamos pegar esse teu gancho dos 5 anos aí, de 55. O que você imagina que vai estar sendo o novo básico daqui 5 anos, por exemplo? Para um FDIC, uma empresa de fomento. Que você hoje acha um desafio, mas daqui 5 anos é o que você entende que vai ser o dia a dia. Eu acho... Bom, são achismos, né? Sim. Mas essa integração com todo o mercado, né? Hoje, para eu pegar informações com outro fundo, eu tenho que pegar meu telefone e ligar. E às vezes tem que falar com dono a dono para buscar informações. Então, essa integração do mercado como um todo, né? A disponibilidade das informações realmente relevantes, ela deve estar muito mais aberta e acessível para todos que participam do mercado como um todo. Uma vez que está tudo integrado, e aí quando a gente olha a Drex, Pix, Duplicado Escritural, a competição vai ser muito mais acirrada, concorda? Concordo. O banco vai diminuir as preocupações e mercados onde que o mercado de segurização avança porque tem uma capacidade de checagem que os bancos não têm hoje, ela diminui, né? Então a simetria de informações ela fica bem mais relevante dentro de um contexto desse que o banco não vai ter que se preocupar. Exatamente. Né? Você entende que esse é um ponto vai ser de grande ruptura de como se estrutura as operações? Imagino que sim. E aí, quem não tiver com essa questão de personalizar, entender muito bem seu cliente e nichar, vai ter um problema muito sério. Eu concordo plenamente. Tudo que for duplicata, foi registrado e for fácil, o grande leva. Porque assim, quando a gente olha duplicado setorial, assim, os marketplaces no formato tradicional, só com operação de performado, ele tende a virar mais do mesmo, né? Não tem a necessidade. Já virou, né? Basta olhar para as plataformas de risco sacado. Olha o custo, né? Isso hoje, já está acontecendo. Já. Hoje a gente opera, das plataformas, a gente opera brincando 8 vezes mais em operações de capital de giro dentro das plataformas do que performado. Eu acho que isso já traz a informação muito clara do qual é o caminho. Porque o crédito continua a necessidade igual. Só que quando a gente cria produtos de créditos mais inteligentes para os fornecedores dentro do ecossistema do ressacado, ele se destoa e alavanca a operação, né? Sai da briga por taxa mais do mesmo, né? E aí quando a gente olha, a percepção que a gente está tendo se a regulação do IOF ficar nesse formato, o risco sacado ele migra para um modelo de capital de giro, porque vai ter o IOF do mesmo jeito na operação. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Estamos ansiosos para ver. Para a gente fechar aqui a tecnologia, Charlotte, hoje você comentou de várias tecnologias que vocês utilizam ali dentro, né? Na sua visão, qual que é a de mais poder de transformação que você enxerga para o mercado olhando aqui para frente? É o blockchain? É o IA? É o advento do Drex? É o conceito de você poder tokenizar, que você colocou que vocês já fizeram operação tokenizada? O que você entende que pode ser um grande impactante para vocês? Não dá para escolher uma, né? Porque eu acho que elas são tão complementares, mas assim, entre IA e blockchain, acho Se que elas fosse vão... para escolher, que eu não preciso investir e me dedicar mais nesse momento. Hoje estando nesta ponta que eu estou, a IA. Porque o blockchain vai ser um investimento estrutural, né? Na verdade, que vem de cima, né? De CVM, de Banco Central, e ela já está acontecendo. Então, para as empresas, eu acho que é a IA, porque a gente acaba tendo muitos trabalhos repetitivos e existe um conhecimento coletivo, só que a IA vai potencializar isso de uma forma indescritível. A gente vê isso está generalizado em todas as empresas que a gente conversa. Todo mundo olhando realmente o IA agora e pensando como o impacto do blockchain de forma estrutural ali na frente. Né? Ele vai ter que ser estrutural, né? Não tem outro caminho. Não posso eu fazer isso solta. Né? A coisa tem que estar estruturada
é aquilo que a gente conversou. Não adianta eu ter tecnologia sozinha. Ela vai ter que estar alinhada com todos os players do mercado. Até porque a gente está ainda na primeira das 3 fases de IA. São 3 níveis de inteligência artificial. A gente está vivendo a primeira fase ainda. Até a gente chegar nos outros níveis, ainda a gente tem muita coisa a aprender, a trabalhar, a desenvolver, né? Até porque o ChatGPT está incipiente, é um grãozinho de areia ainda. A gente não sabe nem usar direito o ChatGPT, né? Quanto mais o resto que tem a vir, né? Passar realmente a utilizar matemática e física em cima de aplicações reais do dia a dia, né? Pelo tempo eu vou ter que cortar metade das perguntas. Mas tu botou outras perguntas, tudo bem. Queria te agradecer muito, muito obrigado pela tua participação, foi muito enriquecedora. Assim, o convite foi porque eu queria ouvir uma pessoa realmente da prática do fundo, né? Sim. De trazer esse dia a dia. E eu acho que coincidiu a data com o cenário do EF, de Rissacar, tudo isso que a gente que é a nossa realidade de parceria em conjunto. Acho que foi bem relevante. Eu queria muito agradecer. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para o empresário de fomento, para o empresário de tesouraria, sobre o mercado de fomento. O que você enxerga, o que você recomendaria para quem não está olhando e quer começar, qual o caminho, deixar sua mensagem. Eu vou pedir para você falar aqui na câmera para deixar depois gravado. Bom, a gente vem conversando bastante sobre o mercado e sobre a evolução. Eu não tenho dúvidas que o mercado de FDIC ele vai continuar a crescer e muito. Então, para quem está pensando nesse assunto, é fato que todas as empresas serão fintechs e o FDIC é um meio de tornar isso realidade. Mas não é uma coisa fácil. É uma coisa que, vou botar para ter um FDIC, né? A gente tem que ter um objetivo muito específico, entender as aplicações, né? Assim como o IA, assim como o blockchain, tudo tem que ser muito bem pensado em para que eu preciso disso. Né? Então, o que eu faria hoje, o que a gente já faz, é escolher muito bem os nossos parceiros, pesquisar muito e ter um nicho bem específico, porque ou a gente caminha, né, para atender o cliente de forma vertical, ou a gente escolhe um nicho muito específico. E esse vertical, ele requer uma estrutura bastante pesada também. Então, é pensar muito no, quero um FDIC, mas para quê? Quem que eu vou atender e qual que é o meu objetivo realmente com isso? Muito obrigado. Acho que a tua fala final, para mim, reflete assim, a conexão do FDIC com a fintech, né? Que esse é o segredo para uma fintech. Ela tem que escolher bem o nicho dela e ser o melhor daquele público, né? Charlotte, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Eu espero ter você aqui outras vezes pra gente falar de outros temas. Eu acho que a hora que resolver o IOF, a gente marca outra rodada pra falar como ficou. Combinado. Obrigado. Obrigado, Muito viu? obrigada. Prazer. Até mais.